Muito boa noite, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, professor de inglês aqui do canal Educação. Todo mundo tranquilo e favorável, gente? Segundou, vamos iniciar então esse mês de outubro, mês número 10. Vamos começar com tudo, hein, galerinha? Vamos começar com tudo, porque hoje a gente vai dar início, além de falar sobre gêneros do discurso, que a gente vem falando sempre, com conteúdo que vai levando a gente o resto da vida, tá, gente? Sempre, 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 porque sempre que você for tratar de questões, sempre você vai encontrar uma questão de conectores. Isso é certo, isso é certeza. Provas de vestibulares, provas quaisquer, sempre vão ter questão de conectores lógicos. Então, vem comigo, nosso encontro está começando. Vamos que vamos, olha só. Então, galerinha, nosso conteúdo para o encontro de hoje, se você observar bem, vamos falar de texto narrativo, vamos falar de texto descritivo e também das conjunções coordenadas, ou seja, alguns conectivos que tratam aí, olha só, de orações em processo, em relação de coordenação. Nossa aula de inglês está começando, eu sou o professor Adriano, você já conhece, toda segunda-feira a gente já está aqui preparado para o nosso encontro. Vamos que vamos, olha só. Nosso objeto do conhecimento, então, nosso conteúdo, vai ser tratar de gêneros textuais, que sejam descritivos, narrativos, como relatos de experiências, relatos de viagem, cartões postais, bilhetes, lista de compras, application forms, cards, folders, videos e tudo mais. E aí, gente, vamos tratar também, além das narrações e descrições, vamos tratar também das conjunções coordenadas. Vamos falar hoje dos fanboys. Olha só, e nosso objetivo é produzir textos orais e ou escritos, nos servindo de recursos de variação linguística, observando sempre situações que simulem práticas de linguagem nos diferentes campos de atuação social. Como ir a um supermercado, ir a um restaurante, fazer uma viagem, pedir informação, compartilhar informações em uma entrevista de emprego, por aí vai. Considerando sempre quem são os interlocutores, quem vai estar lá junto a você durante o nosso texto, nosso momento de conversa, de modo a sempre utilizar a língua inglesa com certa autonomia, de acordo com a realidade de cada um dos nossos estudantes. E aí, para hoje, nossa teoria e prática, a gente vai de leitura e interpretação, além da resolução de questões que a gente já faz sempre. Tudo bem, galerinha? Olha só nossa habilidade, então. Nossa habilidade em foco é a habilidade de compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para que nós possamos fazer escolhas fundamentadas a partir das funções, sejam de interesse social, seja de interesse coletivo. Sem mais delongas, vamos que vamos. Olha só, vamos falar então de gêneros do discurso. Olha só, antes de entrar em gênero, a gente vai nos tipos. Quais os tipos de gênero do discurso? Rapidamente, olha só, temos o gênero em textos narrativos, a tipologia narrativa, dos quais a gente vai entender, olha só, esses textos que acontecem com ações através de personagens, tempo e espaço. Esses são os elementos. Personagens, tempo e espaço. A estrutura da narração, basicamente, é a apresentação, ou seja, a introdução, o desenvolvimento, a trama se desenrolando, o clímax, ou seja, o ponto alto, o ponto mais emocionante, e o desfecho, a finalização do nosso texto. E aí, alguns exemplos, a gente vai ter o romance, a gente vai ter a novela, vai ter a crônica, os contos de fadas, as fábulas, as lendas. Todos esses são exemplos de textos narrativa, que só para a gente se ambientar. O que é uma narrativa? É aquele tipo de texto que possui personagens, tempo, espaço. E a narrativa ela é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Além disso, nós temos também, olha só, um segundo tipo, o texto descritivo. Agora, ele não vai se ocupar tanto em contar a história, mas sim em descrever, relatar, expor aquilo que aconteceu, seja sobre uma determinada pessoa, um objeto, um lugar, um acontecimento e por aí vai. Dessa forma, esses textos eles estão repletos de adjetivos. E eles vão fazer o quê? A descrição. Vão trazer imagens, vão trazer percepções sensoriais do locutor, do emissor da mensagem. Então, ele vai te falar
as impressões. Como é que foi o fim de semana? Foi bom, a gente viajou, a gente passeou, fui com minha família. Por aí vai. Então, um relato pessoal, um relato de uma viagem, um relato histórico, é um exemplo de texto descritivo. Uma biografia é um texto descritivo. Um currículo está descrevendo sua ação profissional, aquilo que você fez e tudo mais. É um texto descritivo. A lista de compras também é um texto descritivo. O cardápio também tem que descrever tudo direitinho, aquilo que você encontra no seu prato. Mas vamos que vamos, olha só, porque a gente tem mesmo é que praticar. Trouxe esse texto para vocês darem uma olhada rapidão, olha só. Rapidinho. Professor, esse texto aqui é fácil demais. Na hora que eu olho para ele, eu já consigo ver que esse texto, ele é um menu, olha aí, ele mesmo já está dizendo, ó, dollar menu. Em inglês, gente, a pronúncia vira menu, tá bom? Menu. Não é menu, é menu. Em francês é menu, mas a pronúncia em português a gente aportuguesou para menu. Em inglês a pronúncia na primeira sílaba, menu. Se você observar, eu tenho aí, ó, o menu no McDonald's, aí eu tenho $1, $2 e $3. Se você tiver esse dinheiro, você pode comprar qualquer uma dessas coisas. E, professor, ele é barato assim? Sim, claro, com certeza. E aí, galerinha, vamos rapidinho falar das características do texto, cardápio, do menu. Olha só, do menu em inglês. O cardápio é um gênero textual que, além de ser informativo, ele é também descritivo. Pensa aí, ó. Ele tem que te informar aquilo que você está procurando e, ao mesmo tempo, tem que descrever bem quais são os ingredientes. Tem muita gente, por exemplo, hoje em dia, que tem problemas, por exemplo, com intolerância à lactose. Tem que estar descrito direitinho no seu texto do cardápio, senão vai ter problemas. Muitas pessoas hoje também são adeptas ao veganismo, ao vegetarianismo, então as pessoas não se alimentam de carne, então precisam dessas informações. Então, o principal objetivo de um menu, de um cardápio, é informar, é orientar realmente o consumidor, os clientes, sobre os pratos e os produtos que são oferecidos. Então, os cardápios eles vão variar de cada local. E eles vão ser utilizados principalmente em restaurantes, bares, lanchonetes e locais semelhantes a estes. Aqui só para a gente ir aquecendo os motores, né, gente? Esse é um exemplo de menu, de cardápio. Além disso, a estrutura de um cardápio costuma ser organizada de maneira que o produto seja seguido de seu preço, sendo então estruturados um abaixo do outro no formato de tabela, a maioria das vezes separados por categorias. Nós temos aí os appetizers, os aperitivos, os drinks. Nós temos também as entradas, pratos principais e por aí vai. Aqui nós temos então mais um exemplo de texto. Dá uma olhadinha nesse segundo exemplo. Olha só, para a gente dar uma olhada em textos descritivos e narrativos. Esse aqui é mais um exemplo de texto descritivo, tá, galera? Mais um exemplo de texto descritivo. Que texto é esse, galera? Olha só. Primeiramente, você consegue perceber aqui do lado esquerdo, você consegue perceber uma lista de ingredients. Já ao lado direito, você também consegue perceber agora uma lista de directions. Ah, professor, então aqui, esse texto certamente é uma receita. Olha só, é uma receita. Você tem aí, olha só, o queijo, você vai usar a tortilha, qual é o queijo e tudo mais. E aqui, olha só, a sequência do modo de preparo. Primeiro, você faz isso, em seguida, você faz aquilo, por último, você faz isso. Então, nos ingredientes, você vai ter um texto que a gente chama de descritivo. Ele vai te descrever as porções, como utilizar e tudo mais. Já nas direções, no modo de preparar, você já vai ter que características, gente? Pensa um pouquinho. Nos directions, nos direcionamentos tomados, você vai ter verbos de ação. Coloque, enrole, corte, tempere, coloque no fogo. E além disso, você pode, no caso aqui, o texto ele trouxe numerações. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas você também pode utilizar advérbios de sequência, né, gente? Primeiramente, em seguida, logo depois, finalmente. Então, esses advérbios de sequência também vão fazer parte das directions, dos direcionamentos que você pode dar
dentro da sua receita. É óbvio que a ordem é muito importante. Você primeiro tem que seguir a ordem, não dá para fazer a última coisa primeiro, depois. Não funciona, não dá certo assim. Dessa maneira, nós temos aí o texto que a gente chama de recipe. Dá uma olhadinha aí. É uma recipe, é uma receita. Gente, o gênero receita circula em livros, revistas, jornais, veículos de redes sociais, sites e televisão. O texto apresenta-se praticamente sempre em duas partes. Um título, olha só, a lista dos ingredientes, é claro, você precisa saber o que você vai fazer, com as suas respectivas quantidades, porque você precisa saber quanto usar, se você vai usar um frango inteiro, se vai usar meio quilo de frango, e por aí vai. O modo de preparo, e aí o modo de preparo a gente já falou, vai ter sempre uma ordem e também vai ter um desfecho. E aí o desfecho vai falar como é que seu produto vai ficar no final. Às vezes, no desfecho, você traz também outras possibilidades. Olha, você pode trocar essa massa por essa massa. Ao invés de usar óleo, você pode usar manteiga e por aí vai. Então, são características do gênero receita. Tá bom, gente? Então, essas dicas também acontecem. Outra possibilidade também é aparecer no final a quantidade de pessoas para aquela quantidade de ingredientes. Olha, esses ingredientes aqui vão servir uma porção para 5 pessoas ou para 10 pessoas. Então, de acordo com a sua receita, você vai ter essa quantidade final. Quanto que serve, quantas porções a comida vai ser servida ao final. Então, também é uma característica do texto do gênero receita. Tudo bem? Além disso, dá uma olhadinha aqui, ó. A estrutura linguística de uma receita. O que tem na língua? Em uma receita, você vai observar muitos substantivos, ou seja, os ingredientes, predominantemente verbos no modo subjuntivo, pedidos, desejos, possibilidades e, por vezes, também no imperativo, quando você faz pedidos ou ordens. No geral, esses vão terminar em uma saudação informal, tipo um aproveite, divirta-se fazendo e por aí vai, saboreie. E aí esse texto é um texto conhecido como texto instrucional, porque ele vai te trazer aí o passo a passo do que fazer em cada um dos momentos da sua receita. Beleza, gente? E aqui eu tenho mais um exemplo. Dá uma olhadinha aqui nesse texto agora. Perceba. Esse texto aí está bem colorido, chamando bastante a atenção da gente. Olha só. Um montão de imagem. Tem aí um numeral enorme, olha, 1800. Tem uma letra toda desenhadinha aí, toda bonitinha. Perceba, meu querido aluno, perceba que aqui você tem, ó, your best to travel. Olha o nome grandão aí, ó. Travel, anota aí que é importante. Travel é o verbo viajar. Tá falando aí, gente, ó, de uma viagem, galera. Então, professor, o valor da viagem tá aqui, ó. $1.800 por pessoa. Quando que a viagem vai acontecer? Tá aqui também, ó. Dia 21 a 28 de abril do ano de 2018. Professor, e se eu quiser algum contato, como é que eu faço? Tá aqui embaixo também, ó. Telefone para contato e também o site de contato. Que interessante, então. Tá chamando bastante a atenção da gente que é uma viagem que não vai, por exemplo, para o interior, para as montanhas. Não. Se você observa bem as imagens, ó, você está indo para o litoral, é para a praia, galerinha. Então é isso. Que tipo de texto é esse, galera? Que gênero textual é esse? Esse é um poster. Esse é um cartaz, galera, que está fazendo aí, no caso, o anúncio. Esse é um cartaz que é um gênero textual marcado especialmente pela função informativa. E na grande maioria das vezes, a função que você encontra é a função apelativa. Lembra das funções da linguagem? O professor Fernando de língua portuguesa já deve ter falado para vocês sobre isso. Vocês devem lembrar. Funções da linguagem, é claro, vai depender do foco. Qual é o elemento da comunicação que está em foco? Se é a mensagem, se é o receptor, se é o interlocutor, aquele que está falando, o emissor, se é o código, se é... Tudo isso, gente, é importante. Nesse caso aqui, a função é a função
apelativa. A função apelativa é aquela função que apela, que faz um chamado, um clamor, quer que você preste atenção a alguma coisa. No caso aqui, qual é o pedido? Que você faça a sua reserva, que você viaje com essa empresa. Então tá aí. Esse é um exemplo de texto apelativo. A função apelativa, lembre-se, é aquela que foca no receptor, tá bom, gente? Então, em quem está recebendo a mensagem. Então, a função principal da função apelativa, o principal objetivo da função apelativa é convencer você. Olha, essa é a melhor, vá para ela que ela é a melhor empresa de viagem, vai ser a melhor viagem da sua vida, tá bom? Além disso, olha só, existe uma série de gêneros textuais utilizados para transmitir mensagens. Dentre eles, você pode encontrar, olha só, o cartaz, que é um dos mais comuns. E aí é claro que a gente encontra com ele o tempo todo, né, gente? Um cartaz você pode encontrar com um cartaz na rua, você encontra um cartaz, às vezes, reproduzido no outdoor, você encontra um cartaz em um mural, em uma escola, no ambiente de trabalho, por aí vai. E qual é o objetivo, gente? O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem. Então, o foco é o receptor. E aí é comunicar algo a alguém que pode ser simplesmente uma informação acerca de algum evento. E aí, nesse caso, você vai utilizar também uma função que a gente chama de informativa. Como a gente volta lá. Deu para perceber, olha só, nós temos aí vários elementos. O tema central, que é a viagem, a data, o valor, qual o número de contato, qual o site de contato, para onde que a gente vai, quando a gente vai. Então, tudo está aí descritinho, todas as informações necessárias. Beleza, gente? Show de bola? Além disso, por outro lado, o objetivo do cartaz também pode ser de convencimento, persuasão. Persuadir alguém é convencer alguém. No caso, o nosso receptor, nosso leitor, aquele que está lendo a nossa mensagem. Nesse caso aí, você usa, como eu já falei, a função apelativa da linguagem. Muito comum na linguagem publicitária. Assim, são utilizados, então, mecanismos que concorrem para que a mensagem cumpra todo o seu papel, tal como a utilização de linguagem verbal e linguagem não verbal. Então é importante você sempre lembrar disso. Linguagem verbal, linguagem não verbal. Tá bom, gente? Show de bola? Maravilha! E ainda sobre o pôster, olha só, para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz também tem algumas características. Alguns verbos costumam aparecer no imperativo, ou seja, viaje, compre, saboreie, experimente, aproveite. Linguagem verbal e linguagem visual, também chamada linguagem não verbal, para que você consiga captar toda a informação chamada à sua atenção através das imagens, das fotos, dos GIFs e por aí vai. Textos curtos, textos sugestivos, adequados ao público, sempre importante, você não tem tanto espaço assim. O texto ele é curto. Criatividade está aí uma palavra-chave para os cartazes, para os posters. Tem que ser criativo, tem que conseguir chamar a atenção. Figuras de linguagem, na grande maioria das vezes, aquelas que fazem humor. Então, nós temos, às vezes, ironia, temos metalinguagem, por aí vai. Preocupação estética, sempre observação entre harmonias, os tamanhos, letras, imagens, espaçamentos, diagramação, cores e por aí vai. Essas são algumas características dos textos no formato de cartazes. Mas vamos que agora a gente vai entrar no nosso conteúdo gramatical, que era só para a gente aquecer um pouquinho aqui com alguns gêneros do discurso. Vamos falar de conectores? Vamos lá, o uso então agora dos conectores lógicos. O que são conectores lógicos, galerinha? Vamos pensar um pouquinho o que é conectar. O que é ligar? Conectar, a gente é juntar uma coisa à outra. Galerinha, é o seguinte, se você estiver lendo um texto, escrevendo um texto, saiba a importância que é fazer conexões dentro do seu texto. Conexões, professor, como assim? Pois é, seu texto ele tem que estar todo juntinho, unido, é organizado. Então esse assunto aqui, gente, cai lá no que a gente chama de organização textual, tá bom, gente? Organização do texto, de uma maneira geral. Então você vai conectar. Conectar o quê, professor? Você pode conectar as partes do próprio texto, você pode conectar palavras entre si, você pode conectar frases
entre si, você pode conectar, inclusive, parágrafos entre si, até fazer conexão com um texto que nem está ali, textos fora do seu texto, tá bom? Então é importante que você consiga perceber esses conectivos. Então, professor, conectivos vão nos ajudar para que o texto não fique amontoado de palavras soltas, mas que tenha coerência, tenha coesão, esteja tudo juntinho, bonitinho, para que quando o leitor estiver fazendo a sua análise, estiver lendo o texto, você consiga, então agora eu vou ter uma ideia oposta àquilo que veio antes. Ou não, agora eu vou ter uma ideia de continuidade. Ou vai vir agora um exemplo. Tudo isso, gente, é utilizando conectores lógicos. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso texto, ó. Conectores lógicos. Os conectores ou conectivos são palavras que ajudam o nosso texto com sentido e com coesão. Então, o nosso texto ele precisa ser um texto coeso. Eles ajudam, assim, a estruturar qual é o início do texto, o meio do texto e o fim do seu texto. E tudo isso, gente, como eu já falei antes, é feito na conexão de frases e de parágrafos. Então, você conecta de forma eficiente as suas ideias, os seus conceitos, suas palavras, tudo isso dentro do mesmo texto ou até mesmo entre textos diferentes. Como é o nome disso aqui, gente? Quando você faz conexão com textos diferentes, com outros textos, isso aqui é intertextualidade, galera. Intertextualidade. Quem está pretendendo fazer o Enem, olha só, atenção, intertextualidade. Galera, isso aqui, no seu início, na sua introdução do seu texto, eleva a sua nota lá para cima. Pode ter certeza, sua nota vai lá para cima. Conexão com outros textos. Beleza, gente? Intertextualidade. Beleza? E é claro, né, gente? Dentro do próprio texto, precisa ter uma organização lógica, precisa fazer sentido, senão vai ser um amontoado de palavras e frases e tudo mais, que não vai ter uma sequência, não vai ter uma ordem, uma organização lógica. Os conectores, então, servem para isso, olha só, para dar uma ordem lógica. Vão facilitar o entendimento do texto. É para isso que servem, então, os conectores, para dar essa liga, para juntar, para fazer a coesão entre os textos. E aí, gente, eu trouxe para vocês os fanboys. Quem são os fanboys, professor? Os fanboys são as conjunções coordenativas. Professor, então, conectores lógicos. Conectores lógicos, quando a gente se refere à classe morfológica, à gramática, vão ser as conjunções, basicamente. Você também pode usar preposições, advérbios, adjetivos. Mas, na grande maioria das vezes, conectores serão conjunções. E aí eu trouxe os fanboys. Professor, fanboys, por quê? Olha aí, porque eu tenho essas aqui, for, and, nor, but, or, yet e so. Cada uma delas, começando com uma letra F de fan, A, N, B, O, Y, S. Então tá aí, são esses os fanboys. Beleza, gente? Então, professor, quer dizer que essas são as nossas conjunções fanboys, são elas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? Então aqui eu tenho uma tabela, observe só, na qual encontram-se a conjunção e qual é a sua indicação, qual é a sua função na frase. Primeiramente eu tenho o for, é o pois, é aquele que vai dar uma explicação, ele te explica alguma coisa que vem adiante. Eu tenho o and, que é o e, que adiciona, que soma as tuas informações. Eu tenho o nor, olha só, o nor, eu vou fazer conexão com o or. Ambos são alternativas, trazem ideia de alternância. Se eu te pergunto, você vai viajar para onde nas férias? Para a praia ou para o interior? Percebe?
as alternativas para um lugar ou para o outro. Então você usa aí or. Beleza, gente? Or. Ou. Além disso, se você estiver tratando da negativa, aí ao invés de usar o or, você usa o nor. Nor, professor, observa aí, ó, nosso terceiro fanboy. O nosso terceiro fanboy tem o nor. Observa aí que o nor tem um nzinho, ó. Então ele é or, mas ele foi adicionado not. Então, professor, quer dizer que ele é duas alternativas negativas, exatamente. Or, alternância afirmativa. Nor, alternância negativa. Então é o nem. É o nem. Se eu te pergunto, você quer bolo ou você quer sorvete? E eu não quero nem bolo, nem sorvete. Eu quero é cocada. Olha só que sobremesa legal. Então perceba essas duas conjunções, os dois conectores aí. Or e nor. Bem no meio, entre eles dois, eu tenho o but. Esse aqui é o mais famoso de todos, galerinha. O but é o mais. Imagine que você está falando aí de alguém, olha só, você está falando aí de uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito parceira, muito amigo, mas... Agora, quando você usa esse mais, tudo aquilo que você falou antes, olha só, vai por água abaixo. Agora você vai falar o contrário. Se você estava falando de qualidades dessa pessoa, você vai começar a falar de defeitos. Isso acontece no nosso texto o tempo todo. Você está falando de coisas boas, de uma hora para outra você inverte. Agora eu vou falar dos pontos negativos. Você começa a falar de convergências, de uma hora para outra você fala das divergências. Isso também acontece. Então você usa esse but. É aquela marca de oposição, de contraste de ideias. Por isso, então, tem que observar são as ideias. Justamente, são as ideias que estão sendo provocadas, que estão sendo utilizadas ali no nosso texto, tá bom? Além do but, nós vamos ter também o yet. Galerinha, esse yet é uma outra expressão que também marca oposição, também marca ressalva. Qual a diferença entre os dois? But e o yet vão ser diferentes. Por quê? Esse but, ele costuma aparecer no meio das palavras, das frases. Ele não costuma aparecer no início nem no final. Ele costuma aparecer no meio das frases. Já o yet, ele não costuma aparecer no meio. Ele costuma aparecer ou no início ou no final das frases, tá bom? Esse yet é o nosso todavia, o nosso contudo. Sendo ele, então, uma oração coordenativa, uma conjunção coordenativa. Vai te dar aí a relação de coordenação entre duas orações, entre duas frases. E, por fim, eu tenho o so. Olha só, o so é o nosso então. O então, ele vai trazer uma segunda ideia como resultado da primeira. Então, é uma relação lógica de resultado, galerinha. Então, é isso. É o motivo, não. É o resultado daquilo que aconteceu. É a consequência. Beleza, gente? Então, são essas as conjunções, os fanboys. For é o nosso pois, explicação. And é o nosso e, adição de ideias. Nor é o nosso nem, é aquela ligação entre duas alternativas negativas, então é a geração de alternância negativa. Eu tenho o but, que é o nosso mais, é a oposição, contraste de ideias. Or, alternância, quando eu te dou alternativas. Você quer pizza de quê? A moda da casa ou de carne de sol? Ou alternativas. Yet é o nosso todavia, oposição, ressalva. E nós temos também o so, que é o nosso então, que marca resultado, consequência. Beleza, gente? Vamos então para a nossa prática. Eu gostaria que vocês fizessem então, olha só, a atividade número 1. Complete cada uma das sentenças utilizando as conjunções coordenadas nos parênteses. Então, você tem sempre aí 3 possibilidades. Vamos ver? A número 1 diz assim, ó. Sharon hates to listen to rap music. A Sharon, olha só, ela odeia ouvir música do estilo rap, vírgula. Tô separando duas orações, ó. Tô separando duas orações. Agora eu tenho espaço que você vai completar usando but, nor ou or. E aí? Will she tolerate? Tolerar heavy metal. Galerinha, perceba.
que na número 1, olha só, você tem duas alternativas. Você tem duas alternativas. Se você tem duas alternativas, perceba que você vai utilizar, então, uma alternativa. Tira esse but daqui. A alternância só tem nor e or. Pessoal, hate, ela odeia. Tolerate, tolerar. Ela não vai tolerar. São duas alternativas negativas. Então, você usa a expressão nor. Tá aí completado, então, o número 1. Vou responder a número 2. E aí eu vou dar 2 minutos para vocês responderem a 3, 4 e 5. Olha a número 2. My car has a radio. Meu carro tem um rádio. Beleza. A CD player. CD player. Professor, eu estou fazendo um contraste de ideias? But, não, né, gente? Não está contrastando nada, não. Or, meu carro tem um rádio ou um CD player? Não, gente. Eu estou somando, eu estou adicionando as ideias. Se é soma de ideias, você usa and, adição de ideias. Então tá aí. My car has a radio and a CD player. Beleza, gente? Mais uma vez, para vocês responderem 3, 4 e 5, 2 minutos na tela para vocês. Boa atividade. E aí, gente, como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Foi mais ou menos? O que é que vocês acham? Bora responder? Bora ver o que foi que ficou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. A número 3 tem assim, ó.
Carol wanted to drive to Colorado. Eita, ela queria dirigindo, ó. A Carol, ela queria dirigir até o estado do Colorado. Beleza. Vírgula, tô separando as duas. Duas orações. Vamos juntar as duas? Como é que a gente junta? Usando conectores lógicos. Você pode usar and, or e but. Vai depender da sua segunda oração, né? Se for adição de ideias, and. Se for alternância de ideias, or. Se for um contraste de ideias, but. Então, ela queria ir dirigindo. Olha aí, ó. O Bill, sei lá quem é o Bill, se é irmão dela, se é marido dela, se é namorado, não sei. O Bill insistiu que eles deviam era voar, olha só. Que negócio de dirigindo é perigoso, a gente vai voando. Muito melhor. Então, é uma adição de ideias? Não, né, gente? É uma alternativa? Não, não são só duas alternativas. O Bill está insistindo. Ele está fazendo o contrário do que ela queria. Drive e fly são ideias contrárias. Então, o but, olha só, contraste de ideias. But. Número 4. I'm afraid of heights. Professor, o que é heights? Eu estou com medo. Heights são alturas. Tenho medo de altura, vírgula. Separando as duas frases. I appreciate, aprecio a vista quando eu estou lá no topo de um building, de um prédio. E aí, gente, mesmo eu estando com medo, eu aprecio a vista. Então, nós utilizaremos yet. Esse yet, é claro, vai nos marcar a ideia de contraste. Então, apesar de eu ter medo de altura, ainda assim, eu aprecio a vista quando eu estou aí no topo de um prédio. E a número 5. I have to be on time. On time. Professor, time não é tempo? É quando você usa o on time, no tempo, na hora. Ou seja, você está pontual. Eu tenho que estar pontualmente, eu tenho que estar on time. E aí tem nosso espaço. My boss will be annoyed. Boss, anota aí, o boss é o chefe, galerinha. O boss é o chefe. Chefe é chefe. O chefe vai ficar chateado, olha aí, ó. Se eu chegar tarde, se eu chegar atrasado. E aí, gente? Eu tenho que chegar cedo, o chefe vai ficar chateado se eu chegar atrasado. Tá só adicionando ideias? And. Tá mostrando uma alternância negativa? Nor. Ou está explicando alguma coisa? É uma explicação, né, gente? Meu chefe vai ficar chateado. Então, por isso eu tenho que chegar no horário. For. Então, tenho que chegar no horário. Pois, se eu me atrasar, meu chefe vai ficar chateado. Nossas respostas estão aqui, então. Nor, and, but, yet e for. São essas as 5 alternativas aqui usando os fanboys. Dá tempo de fazer mais uma? Vamos lá, tem as 6, 7, 8, 9 e 10. Eu tenho 3 minutos, dá tempo de fazer pelo menos mais umas 2, né? Vamos fazer então. Olha só. Número 6. Ah, professor, número 6 é bom demais. Fala aí, ó, de chocolate, vanilla, ice cream. E aí, gente? Ice cream, sorvete. Chocolate ou baunilha? Ah, professor, se são duas alternativas, não tem jeito. Or, né, galerinha? Or são duas alternativas. Duas alternativas afirmativas. Se fossem negativas, nor, não é o caso. E o and é a soma das ideias. Então, tira isso daí. Coloca or, alternância de ideias. Número 7. I have to go to work at 6. Eu vou para o trabalho todos os dias às 6. Aí, vírgula, separa as duas orações. I'm waking up at 4. Então, olha só, você está falando aí que acorda 4. E aí, professor, então tem 2 horas aí do trabalho a hora que a pessoa acorda. Pois é, não sei qual é a distância do trabalho, né? Gente, uma coisa, perceba, é consequência da outra. A pessoa só acorda 4 da manhã porque precisa estar no trabalho às 6. Como você consegue perceber isso, você vai utilizar but. Não, but é contraste, não está sendo um contraste de ideias, não. Da mesma forma, você não usa yet. Yet também é contraste de ideias. O que você vai utilizar aqui vai ser a conjunction so. Então. Então, você está dando a razão, o resultado daquilo. Por isso é que eu acordo às 4. Vamos fazer a outra? 8 é a última, hein? É a última, hein? Deixo a 9 e a 10 para vocês fazerem em casa, beleza? Número 8 diz, I was on time. Lembra aí que o on time
no horário, eu estava no horário, everyone else was late, e todo mundo estava atrasado. Olha, só eu estava no horário. Então, você consegue perceber ideias contrastivas, ideias em relação de oposição. Então, não é uma consequência e também não é uma explicação. É um contraste entre as ideias. But, com isso, galerinha, eu deixo a questão 9 e 10 para vocês resolverem em casa. Tudo bem, gente? E aí, a gente fica por aqui. Nosso encontro vai chegando ao fim. Finalizamos hoje mostrando para vocês um pouquinho sobre conjunções, conectivos e também mostrando, é claro, alguns gêneros textuais. A aula que vem, a gente vai continuar falando de conjunções, galera. É um conteúdo importantíssimo. Vira e mexe, cai questão. Não esqueça, sempre vai ter questão utilizando conjunções, utilizando conectores lógicos. E você tem que estar preparado para lembrar e para perceber qual é a ideia que está sendo veiculada, a ideia que está sendo expressa por cada um desses conectores. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Bye bye, see you!